Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei do deputado Maurício Coudilac, número 102.6/2018. Como não há defesa, então está comunicado feito e, portanto, não há prosseguimento desse projeto à frente. Discussão ou votação em segundo turno do projeto de lei 83/2017, deputado Gabriel Ribeiro, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para garantir mais dignidade, integridade física e bem-estar dos animais. Em segundo turno, parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Meio Ambiente e Política Rural. Os deputados que concordam em mantenham-se como estão, está aprovado em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Padre Pedro Balduceira, que altera o artigo que institui o tratamento favorecido e simplificado do microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece novas providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça, Tributação e Agricultura. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado em segundo turno. Também aprovado em segundo turno. Aliás, em discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, que institui a Semana Estadual da Horta Orgânica no Estado de Santa Catarina, com parecer favorável das comissões. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado em segundo turno. Em primeiro turno, discussão e votação do projeto de lei do deputado Valdir Cobalcini, ele que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, faz alguns acréscimos em alguns artigos, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação, Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Política Rural. Em discussão, não havendo em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado em primeiro turno. Vamos agora às votações dos pedidos de informação. Solicitando ao secretário da Fazenda informações acerca dos dados que embasam a informação de despesas obrigatórias não cabem no orçamento do Estado, afirmadas pelo secretário da Fazenda durante sessão no Tribunal de Contas. O deputado João Amin faz esse tipo de pedido de informação. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. O deputado João Amin solicita ao secretário de Segurança de Estado da Saúde informações acerca das listas de espera do SUS, que estão fora do ar há pelo menos 20 dias, bem como as medidas que estão sendo tomadas para que a situação volte à normalidade. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado o pedido de informação. O deputado João Amin pede ainda informação, solicitando ao secretário de Estado informações acerca das medidas que serão tomadas para conter a reintrodução do sarampo e outras doenças imunopreveníveis em Santa Catarina. Em discussão, não. Pela ordem, senhor presidente. É sobre a pedido de informação? Não. Então, só permita-me colocar em votação. Em discussão sobre o pedido de informação, não havendo em votação, está aprovado. Pela ordem, deputado Maurício Coudilac. Só para Vossa Excelência poder dar uma respirada e tomar uma água, queria saudar a prefeita Chica, nossa querida Solange Celestin, prefeita de Salete, ela que está aqui com a secretária e com a equipe aí. Seja bem-vinda em nossa casa, sempre muito atuante. Obrigado. Prefeita Chica, que já estivemos juntos na posse do pastor Adilson Leonardo, lá da Assembleia de Deus, e ela estava lá presente, aliás, fazendo um excelente trabalho. Seja bem-vindo, prefeita. Pedido de informação 104 do deputado João Amin, que solicita ao Governo do Estado, da Secretaria da Cidadania e Justiça, informações acerca de unidades prisionais de Santa Catarina que estão interditadas, bem como medidas que estão sendo tomadas para reverter este quadro. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Pedido de informação da deputada Luciane Carminati, número 105, solicitando ao secretário de Administração e secretário de Educação informações referentes as gratificações e abono de carreira recebidos por servidores efetivos e ACTs do quadro magistério. Em discussão, não havendo em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Deputado Kennedy Nunes, pedido de informação do secretário de Segurança Pública, informações acerca das empresas terceirizadas
cadastradas no sistema do DETRAN. Em discussão? Não havendo em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Moções. Deputado Mauro de Nadal. A moção número 180, apelando ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação e demais autoridades para que seja mantida aberta em período integral e durante todos os dias da semana a Agência dos Correios do município de Riqueza. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Moção do deputado Ismael dos Santos, número 181, cumprimentando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itajaí pelos 50 anos de fundação do Círculo de Oração Vozes de Súplica. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Deputado João Amin, cumprimentando o senhor Renato César Poli pela sua contribuição diretamente para a Fundação da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Santa Catarina. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Ainda o deputado João Amin, manifestando ao comandante-geral da Polícia Militar contrariedade ao fechamento da base da Polícia do Lago da Catedral, no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Deputado João Amin, cumprimentando o senhor Lauro Pereira Júnior pela exposição no Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz e Souza, chamado Barcos do Brasil e do Mundo, a coleção nordestino naval do Museu do Mar. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Deputado Mário Marcondes, moção 185 e 186, manifestando ao governador do Estado apoio ao movimento de valorização da engenharia. Em discussão, não havendo em votação, deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Deputada Luciane Carminati, a moção 187, cumprimentando integrantes da oficina de robótica de Bompa, da Escola Básica Bom Pastor, do município de Chapecó, pela vitória da modalidade Cabo de Guerra, categoria nível 3 e na categoria simples, no International Tournament de Robots, realizado no Centro Universitário de ENIAC, em Guarulhos, São Paulo. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Requerimento da deputada Luciane Carminati, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial informações acerca de gratificação e abonos da carreira recebidos por servidores efetivos e ACTs do quadro do magistério. Em discussão, não havendo, está em votação. Deputados que concordam, permaneçam como está. Está aprovado com o voto do deputado Patrício Destro. Essa presidência encaminha aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações números 313 da deputada Dirce Reinscheid, dirigida ao governador do Estado, solicitando alteração na portaria número 1226, para que o usuário não sofra penalidade de pagamento, caso seja necessária nova vistoria. E também a indicação do deputado Kennedy Nunes, também solicitando a mesma portaria. Eu pediria para que a assessoria colocasse essas duas numa só, visando que é o mesmo assunto com relação à portaria do DETRAN. Fim da ordem do dia. Está sobre a mesa a suspensão da sessão para explanação sobre a Semana de Alimentação Saudável, assinada pelo deputado César Valduga e com todos os líderes de partido. E vamos, então, suspender a sessão por até 10 minutos, para que o coordenador da Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina, o senhor Nelson Jacomel, possa fazer a explanação sobre a Semana de Alimentação Saudável, que tem por objetivo destacar os benefícios da alimentação orgânica para a saúde e o meio ambiente. Então, essa sessão está suspensa por 10 minutos, para ouvirmos o nosso convidado, o deputado César Valduga. Logo depois já entramos em explicações pessoais, e o deputado Comim vai ser o primeiro orador inscrito logo depois da suspensão. Com a palavra, o nobre senhor Nelson Jacomel, que é o coordenador da Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina, com a palavra por o tempo que necessário for, dentro de 10 minutos. Senhores, boa tarde. Só para, antes de Vossa Excelência falar, é que muitos deputados estão se retirando, só para uma formação de uma frente, exatamente fala sobre a produção de leite, e logo depois eles estão retornando, mas a sua fala nesse momento está sendo transmitida também para todo o Estado de Santa Catarina pela nossa televisão. Muito obrigado. Grato. Eu sou Nelson Jacomel Júnior, sou
engenheiro agrônomo. Costumo dizer que fui deformado engenheiro agrônomo e estou num processo de formação para ser agricultor. É uma tarefa bem mais complicada. Falo hoje em nome da CEPORG e do trabalho que a CEPORG realiza. A Comissão da Produção de Orgânicos, ligada ao Ministério da Agricultura, é composta por entidades do setor privado, associações e entidades governamentais paritariamente. O propósito da CEPORG é um propósito estratégico, de discutir as políticas que podem ajudar a influenciar a questão da agroecologia dentro do Estado. Um dos temas que está correndo nessa casa por esse tempo. O meu ponto inicial é em razão da questão de gênero no país e no planeta. E quero aproveitar a presença da dama que está aqui conosco para pedir nossas sinceras desculpas pelos atos que nós, homens, temos cometido, que nos mostra o contrário do que é a atitude da humanidade. Nós somos devedores das mulheres e reconheço isso pedindo desculpas em meu nome próprio e em nome também da própria humanidade. Vocês são para nós um lastro e eu posso dizer isso com segurança porque convivo com uma em casa e tenho uma nora e mais uma neta que me chamam a atenção para isso sempre. Então, com sinceridade, eu peço nossas desculpas por aquilo com que nós temos demonstrado não ser a humanidade tratando vocês de algum modo que seja indevido. Se nós queremos que o processo de evolução aconteça sobre o planeta, e isso está dentro da lógica da agroecologia, nós devemos a vocês esse olhar para a agricultura, pela agricultura e para a evolução do planeta. Muitas gratidões pelo trabalho que vocês fizeram. Dito isso, não posso deixar de lembrar que, nesse momento, neste mês, na verdade, no dia 2, tivemos mais uma morte de dos agricultores, agroecologista no Pará, Cadson de Souza. E isso me leva sempre a fazer uma pergunta: de que é que nós temos medo dentro desse processo de ocupação do espaço brasileiro, dentro do espaço nacional? Que coisa é que nos leva a deixar com essa tensão de preocupação e que nos faz trazer essa visão de insegurança? Eu não sei porquê, soma-se a morte do Cadson hoje 70 pessoas em 2017. Por que motivo nós estamos vivendo esse momento é que é a minha pergunta. A razão para que eu tenha vindo hoje aqui também é que nós estamos realizando amanhã um evento, no dia 14 aqui, que comemora a Semana do Alimento Orgânico. Essa semana acontece todo ano, é um trabalho que a CEPORG tem executado, numa ação que o Ministério da Agricultura estimula acontecer, e que a CEPORG trata de executar em cada uma das unidades da federação. Esse ano, o título da nossa Semana do Alimento Orgânico, que abrange além da educação, o trabalho com a comunidade de modo geral, é voltado para a palavra, ou o slogan, orgânicos livres. E nós estamos buscando isso, essa liberdade, que é uma palavra bastante difícil da gente trabalhar na sociedade hoje em dia, no estado que nós estamos vivendo, onde a gente reconhece uma condição de exceção em diversos níveis, municipal, estadual e federal, nos diversos âmbitos do governo, e que é preocupante para o cidadão. Orgânicos livres, sim, por diferentes razões. Orgânicos livres de, por exemplo, contaminação. Nossa produção dentro da agricultura é contaminada com agrotóxicos, com pesticidas em diferentes lugares.
desde o litoral até o oeste, particularmente. A questão dos transgênicos e a presença dos transgênicos dentro do Estado é um problema grave para o país, é um problema grave para o planeta. E a pergunta é, em que isso contribui para dentro da sociedade, se não o revés? Os orgânicos livres também, porque a produção orgânica paga impostos, mas os agrotóxicos são isentos de impostos. Então, se nós temos uma Constituição e perante ela somos todos iguais, qual é a razão para que aconteça o fato de que os agrotóxicos não paguem impostos e nós somos sobrecarregados com essa taxa? Orgânicos livres também pelo fato de que nós geramos segurança. Nós não somos fonte de insegurança que gera no cidadão a condição de estar permanentemente assediado. Um alimento seguro, um alimento orgânico seguro, permite para nós olharmos para o futuro na certeza de que os gastos das famílias serão menores, as rendas dentro da própria agricultura será maior, e o governo vai economizar com, por exemplo, a saúde das pessoas e as despesas que geram em hospital. De que é que nós estamos com medo? Qual é o motivo para que a gente não faça acionar os processos que nos levam para um plano de agroecologia dentro do Estado? Ou como, por exemplo, nós estamos advogando e vendo acontecer dentro da Câmara de Vereadores, onde o Marquito faz a defesa de termos uma cidade livre de agrotóxicos em Florianópolis. Na CEPORG, o que nós fazemos é trabalhar com a ideia do banimento completo de agrotóxicos no planeta, quiçá no universo, mas certamente dentro do Brasil e prioritariamente dentro do nosso âmbito, em Santa Catarina. Nós seremos mais felizes sem agrotóxicos. Nós teremos uma produção limpa e todos os desdobramentos, inclusive dentro da economia, trarão para nós resultados positivos. Agora, o ponto-chave será: qual é o caminho que nós vamos buscar traçar para que essas ideias consigam avançar dentro da sociedade? Para que a gente veja efetivamente um passo concreto dentro desta casa, dentro da Câmara de Vereadores em Florianópolis, no sentido de a gente ter esse caminho traçado com segurança para o cidadão. Onde é que nós vamos buscar esse trabalho? Para mim só ocorre uma palavra, um pouco no caminho daquilo que estávamos falando sobre a presença das mulheres e o fato de a gente ter que estar reverenciando cada um dia e cada uma vez o trabalho que elas fazem, né? Que é o amor. Se nós enxergarmos o outro com amor para o processo de evolução que nós estamos fazendo dentro desse planeta, certamente nós vamos estar num caminho que vai nos trazer essa visão. Temos nós que erradicar de nossas almas o medo que o futuro pode trazer para nós. Temos que buscar com serenidade o passo próximo que daremos. No planeta, cada um dos lugares onde a gente está, onde cada um de nós está, tem sua própria missão. Isso não vai impedir que dentro desse espaço nós mesmos assumamos isso. O Suassuna costuma dizer que não há uma tirania que resista a uma gargalhada que dê 3 voltas numa conversa. Eu acho que esse é o nosso caminho. Amor e humor para fazer com que isso aconteça. Eu peço que estenda o tempo, se for o caso. 2 minutos. 2 minutos, então. Além dele,
Guimarães Rosa traz para nós uma mensagem muito interessante. Ele diz: a colheita é comum, o capinar é individual. Eu entendo que, além dessa afirmativa ser verdadeira, é também verdadeira que a colheita é comum e o capinar também é comum. Se nós estivermos trabalhando nesse sentido, juntos, com amor, eu tenho certeza que o resultado para o nosso processo será positivo. Eu agradeço o tempo e a atenção dispensada. Obrigado. Eu peço que Vossa Excelência permaneça na tribuna, já que o deputado César Valduga, que pediu esse espaço, possa fazer a sua colocação. Deputado César Valduga. Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar e desejar boas-vindas ao Nelson Jacomel, também nosso vereador Marquito de Florianópolis. Obrigado, Marquito. Mas, primeiramente, da importância de trazer esse tema que trata sobre a produção orgânica no estado de Santa Catarina, que fala sobre a Semana da Alimentação Saudável, que nós vamos aqui nessa casa, que tem como objetivo destacar, principalmente, os benefícios da alimentação orgânica, né? Orgânica no país e também no estado de Santa Catarina. Muito bem aborda o Nelson aqui da importância. Nós que temos muitas matérias de iniciativa, cujo objetivo é incentivar e criar políticas públicas do estado, para que possamos fortalecer, né, essa iniciativa no estado de Santa Catarina, que é sobre a produção orgânica, valorizando a nossa agricultura familiar. E na contramão, como Vossa Excelência coloca, senhor Nelson, aqui, é o uso abusivo do agrotóxico, que o homem por si só está se autodestruindo, deputado Kennedy. Cada brasileiro consome em média de 5,2 kg de veneno por ano. E a população muitas vezes não tem essa informação, ou até mais. Quais são os controles que existem hoje sobre o uso do agrotóxico no nosso país e também no estado de Santa Catarina? Quais são os critérios que estão sendo adotados? Né? A gente vê os nossos agricultores, nós que estamos lá do oeste de Santa Catarina, Chapecó, São Miguel do Oeste, Maravilha, toda aquela região, a gente vê muitos agricultores morrendo com câncer no fígado, no pâncreas, no intestino, enfim, tantas doenças que provém do uso, né, exacerbado do agrotóxico. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, criar políticas públicas, e essa casa tem feito o seu papel. Então, nós temos 3 matérias que estão tramitando. Quero parabenizar o vereador Marquito, que também na Câmara de Vereadores faz um bom trabalho, e que nós aqui, deputado Comim, né, estamos desencadeando, desenvolvendo iniciativas que, sem dúvida nenhuma, vêm fortalecer a produção orgânica no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado pela presença. Obrigado, deputado César Valduga. Essa presidência agradece o vereador Marquito, que está aqui, juntamente com o senhor Nelson Jacomel, coordenador das comissões de produção orgânica de Santa Catarina, pela fala desse tempo tão especial que tem aqui. Antes, portanto, deputado Valmir Comim. Senhor presidente, Kennedy Nunes, eu quero saudar aqui o Nelson, que acaba... Nós estávamos ausentes em função da criação da Frente Parlamentar em Defesa do Leite Catarinense. O Valduga, exclusivo, estava lá. Saudar aqui o vereador Marquito, que tem sido muito assíduo, atuante. Aliás, presidente Kennedy, na condição até de secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, nós temos lá, né, uma diretoria vinculada à Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Né, um tema importante e pertinente. Eu sempre tenho dito, nós somos o que comemos, né? E segurança alimentar, produto orgânico, representa, na essência, prevenção. Não é verdade? Eu acho que se nós quisermos combater as doenças de alta complexidade, né, eu sempre digo, os países, por mais desenvolvidos que eles sejam, se não intensificar uma ação na prevenção, e essa questão da segurança alimentar, né, a questão dos produtos orgânicos, certamente, por mais dinâmica e mais financeiramente poderosa que possa ser, essa nação não vai suprir nunca as demandas de doenças se não investir na prevenção.
Por isso, eu os parabenizo, Valduca, por ter trazido esse tema tão importante, atualíssimo. Aliás, à medida que a sociedade vai se conscientizando, esse é um tema que vai cada vez mais aflorando, né, nessa questão da alimentação no âmbito do Estado, do Brasil e do mundo. Parabenizo aos senhores por estarem aqui defendendo essa tese. Obrigado, deputado Valmir Comim. Muito obrigado aos senhores que vieram, o vereador Marcos José Abreu, de Florianópolis, e o senhor Nelson Jacomel, coordenação da Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina. Sejam muito obrigado por mais uma vez ter vindo aqui. Nós vamos reabrir a sessão, já que o tempo já foi dado, pela ordem, deputado Darcy de Matos, logo em seguida, deputado Valmir Comim com a palavra. Obrigado, presidente. Deputado Kennedy, eu quero citar com muita satisfação a presença nesse plenário do vice-prefeito Pique de Canoinhas, do vereador Mário, do Chico Mineiro, do Gil Baiano, do Ivan, do Neno, do vereador Célio. Boa parte da bancada, deputado Silvio de Canoinhas, está aqui na capital hoje, fazendo uma série de reuniões de trabalho. Também em Rio Negrinho, que é a nossa região, deputado Silvio, a presença do vereador Ronei, do vereador Pablo e do Pereira, que é assessor. E também eu quero citar a presença aqui, se o presidente me permite, a presença do Gabriel, meu genro, médico, está me visitando hoje aqui, doutor Gabriel, e a presença do meu sobrinho, do Júnior, e da minha equipe, a Cris, que está voltando aqui agora, viu, que ele está visitando a capital aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Deputado Cominho, vai ser um prazer ouvir Vossa Excelência nesse momento. Cuidado aí, deputado, porque hoje eu fiz a questão de frisar aqui a presença do ex-secretário Celso Calcanhoto e o deputado Maurício Fudilar, que reclamou porque ele é assessor, então tem que cuidar. Mas, Cris, seja bem-vinda, mamãe Cris, doutor Gabriel também, o Júnior, tudo gente boa ali. Deputado Valmir Comim, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala em explicações pessoais. Logo depois, deputada Luciane Carminati. Deputado Kennedy Nunes, eu estava ouvindo aqui o Darcy de Matos, falando com muito orgulho da presença da sua família, seu genro, e eu estava lembrando, tá mal de sogro, Amaranto, não é verdade? Mas saudá-los, bem-vindos a este parlamento. Quero, de pronto, saudar aqui a prefeita de Salete, né, a Solange, popular Chica, né? E já agradecer de antemão pela parceria que tem desenvolvido lá, né, através da assistência social com o Estado, com esse parlamento, essa parceria que culminou com a ida de um CRAS que está sendo executado. Aliás, parabenizo a Vossa Excelência pelo grande trabalho, pela percepção e a sensibilidade, né, de entender, de interpretar e de diagnosticar a importância da assistência social na vida das pessoas como forma propositiva, não aquela do assistencialismo, mas aquela de resgatar o facho do vivente, de resgatar a autoestima e proporcionar a ele a condição de sustentabilidade. Obrigado pela parceria e pela presença. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna nessa tarde para falar aqui do saudoso amigo de saudosa memória, o grande estadista Antônio Carlos Conde Reis. Autor, advogado Walter Zighelli, uma pessoa que tenho o maior apreço e admiração. Texto publicado no Diário Catarinense em 22 de maio, próximo passado, querido amigo, presidente do meu partido, Silvio Drevec. Conde Reis costumava dizer que não havia feito outra coisa na vida senão disputar eleições. Em longo período, foi talvez o político catarinense que mais correu eleições no Estado e no país, notabilizando-se por uma carreira de princípios éticos, hoje rarefeitos. Ajudou em longa vida pública a edificar um país melhor, sem desconhecer-se as corporações atrapalhadas que atrasam a democracia. Sempre uma planta frágil, como vaticina João Mangabeira. E um sistema, como adverte Bobbio, em permanente construção. O seu desenvolvimento não é linear,
tem avanços e recuos. Quem poderia superar Conde Reis no trabalho organizado que marcou todas as fases e em todos os momentos de sua existência? A dedicação ao trabalho jamais o abandonou, revelando-se desde os primórdios de sua vida pública, nos inúmeros cargos e mandatos exercidos. Tal características o acompanhou em todos os postos, ganhando ressonância nacional como relator adjunto da Constituição de 1988. Desenvolveu ali o principal papel no estudo de encaminhamentos das infindáveis proposições que tiveram análise e consideração. Nenhum político ultrapassou na dedicação de seus deveres a presença de Conde Reis. Ensejou sempre tranquilidade do melhor resultado. O seu perfil de homem público se completa na absoluta coerência em seus valores e no seu modo de ser na vida pessoal. Conduzida na austeridade monástica, infenso a ostentações e vaidades, preferiu sempre o anonimato da convivência com os humildes e simples, cujos interesses e necessidades são objeto de suas preocupações. Esse homem que venceu muitas eleições encarna os valores éticos que podem suavizar a avalanche de desumanização que desponta nos rumos da modernidade, influindo com seu exemplo e ação para corrigir equívocos e desvios nos caminhos políticos da nação. É de Churchill a observação segundo a qual o político pensa na próxima eleição e o estadista na próxima geração. Com sua existência dedicada à vida pública, Antônio Carlos Conde Reis despontava como notável estadista, tangido por fortíssima vocação. Tem o reconhecimento devido. Símbolo de ética política, agora guardado ao leito, é justo lembrá-lo nesta fase de desordem nacional, servindo de exemplo com a sua consciência humanista e postura honesta para aqueles que buscam a construção de um Brasil melhor. Não poderia, senhor presidente, querido amigo Silvio, Vossa Excelência, que representa nosso glorioso Partido Progressista, e deixar aqui, em meu nome, em nome de todos os progressistas catarinenses, pelas conquistas imensuráveis que esse grande homem, esse grande entusiasta de uma ideia, de uma imagem sem precedente, de uma consciência tranquila que exerceu durante todos esses mandatos e pelos postos pelo qual teve à frente, não só aqui no Estado, mas nesse imenso Brasil. Deixar de homenageá-lo, tendo sido ao lado do Pai Eterno, mas que fica aqui um grande legado, a sua memória e o trabalho que tem sido feito por esse grande homem público chamado Antônio Carlos Conde Reis. Concedo uma parte ao querido amigo, presidente do nosso partido, Silvio Drevec. Obrigado, deputado Comem. Eu cumprimentá-lo pela homenagem que está fazendo de público aqui na Assembleia Legislativa ao nosso, então, correligionário, doutor Antônio Carlos Conde Reis, toda a vida pública que teve, um homem inteligente, de sabedoria, e que deu uma grande contribuição para todos os catarinenses, inclusive para o Brasil, até porque foi relator adjunto da nossa Constituinte. E nós já fizemos uma manifestação, encaminhamos em nome do partido a nossa solidariedade à família, as nossas condolências e o nosso reconhecimento a esta figura extraordinária que foi Antônio Carlos Conde Reis, e Vossa Excelência homenageia nessa tribuna, nesta casa, aonde também o doutor Antônio Carlos Conde Reis deu a sua contribuição aqui como deputado estadual. Cumprimentos, parabéns pela manifestação no dia de hoje ao nosso ilustre
que nos deixa, mas deixa seu legado, como Vossa Excelência colocou com muita propriedade. Obrigado, deputado Comim. Obrigado, Silvio. Incorporo, né, a parte ao meu pronunciamento e fazer aqui, reiterar o meu mais sincero e profundo agradecimento ao querido amigo Walter Zigueli, que fez essa publicação ainda no dia 22 de maio, no Diário Catarinense, frente, né, ao legado ainda em vida dessa grande figura, né, que deu uma grande contribuição, foi um dos relatores da Constituição de 88, que norteou, né, todo o diferencial que permeia, né, principalmente os grandes avanços na capilaridade social, querida Luciane Carminati, foi o Conde Reis. Muito sensato, muito austero, dedicado, ético, né, ponderado, coerente e que sempre com posições firmes, né, teve o privilégio de conduzir não só os destinos do Estado de Santa Catarina, mas a Constituição Nacional. Por isso, mais uma vez aqui, a nossa gratidão a esse saudoso amigo de saudosa memória que deixa um grande legado, né, público, de exemplo, de pessoa, de ser humano e de homem público para o Estado e para todo o Brasil. É isso, senhor presidente e senhores deputados. Obrigado, deputado Valmir Comim. Permita-me pedir para ser sócio dessa sua fala a esse homem tão especial. Ontem estive lá, mas infelizmente o corpo não tinha chegado ainda. Iria chegar somente às 18 horas, quando eu passei lá eram 16 e pouco, na Câmara de Vereadores de Itajaí, onde teve o guardamento do corpo dele. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos, como a última oradora inscrita. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos que acompanham esta sessão da Assembleia Legislativa, fazer o registro aqui na minha manifestação em relação ao Congresso dos Prefeitos, organizado e promovido pela FECAM. Eu estive lá hoje pela manhã, me parece que é um dos maiores congressos, mais de 2.000 participantes, temas estratégicos como o tema da educação, das cidades inteligentes, gestão eficiente, são temas que, de fato, precisam ser discutidos. Mas, na conversa com muitos prefeitos, nós sentimos a tradução da preocupação dos administradores públicos com relação aos recursos que estão cada vez em menor escala aos municípios, e a demanda cresce. Eu quero só destacar que, entre um dos grandes desafios das administrações é a queda nos repasses por parte da União, a baixa arrecadação própria e também maior parte do orçamento comprometido com a folha de pagamento. Isso preocupa os prefeitos. Inclusive, um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, divulgado pela revista Exame, mostra que mais de 60% dos municípios brasileiros fecharam as contas negativas no ano passado. Então, os prefeitos que eu conversei e prefeitas traduzem esta preocupação. Hoje é muito difícil ser prefeito e temos saudade, a fala dos prefeitos de diferentes partidos políticos, temos saudades da época em que o presidente Lula criava uma série de ações e programas que beneficiavam todos os municípios brasileiros. Também, outro dado importante, 47% dos municípios, há uma estimativa nesse sentido, terminam este ano com atraso no pagamento de fornecedores, 45% com obras de creches ou postos de saúde paralisados, me refiro ao ano passado, e 15% dos municípios com salários dos funcionários públicos atrasados. Segundo o Fundo de Participação dos Municípios, o principal recurso de transferência dos governos para os municípios, em valores reajustados pela inflação, teve um percentual de queda de 2016 para 2017 de algo em torno de 7,3%. Ou seja, o FPM, que é o principal fundo de repasse, caiu
do ano de 2016 para o ano de 2017. Aqui na Assembleia também, hoje mesmo, mais uma vez, entrou o debate do Fundam. Eu quero só lembrar que o Fundam, Fundo de Apoio aos Municípios Catarinenses, foi criado pela presidente Dilma, que rapidamente, numa discussão com o ex-governador Colombo, autorizou 600 milhões de reais. E foi um dos programas melhores que esse Estado já foi beneficiado, porque o recurso foi para todos os municípios, com projetos elaborados a partir da realidade de cada município, sem necessidade de contrapartida e devolução. Infelizmente, o atual presidente da República, Michel Temer, esse que traiu a nossa presidenta e a confiança do povo brasileiro, não é por acaso que o seu índice de aprovação só cai, e 72% dos brasileiros dizem que está pior, né? Ou seja, a ampla maioria da população reafirma aquilo que nós estamos cansados de falar, que o golpe para tirar uma presidenta era contra os trabalhadores e a sociedade. Hoje, as pesquisas dizem que 72% da população diz que ficou pior. Portanto, Fundam 2, com o Temer, não sai. Quem perde com isso? Os municípios todos, de todos os partidos, de todas as agremiações, perdem com escolas, com pavimentação, perdem com unidades de saúde, com ginásios, com obras estruturantes. Todos nós perdemos. Ganhamos quando era Dilma, o primeiro Fundam, 600 milhões. Perdemos agora. Então, cabe também uma reflexão. Mas não é somente essa perda. Também recebemos agora a confirmação da redução do salário mínimo, que na época do presidente Lula e da presidenta Dilma, aumentou além da inflação. Talvez quem ganhe bem mais que o salário mínimo não sabe o que é ter o dinheiro contadinho todo final do mês. Mas o povo brasileiro que vive do salário mínimo, e especialmente os beneficiários da Previdência Pública, da Seguridade Social, que recebem um salário mínimo, que não são poucos, são 45 milhões de brasileiros, sabem que esta forma de aumento do salário mínimo, para além da inflação, com aumento real, é fundamental. Mas agora o Temer, além de não aumentar além da inflação, tira mais R$ 4,00. A estimativa era R$ 1.002 o salário mínimo, mas ele fica em 998. Pode parecer pouco, mas no total nós temos 1.300 a menos na Seguridade Social, na mão dos beneficiários. Significa que esses benefícios, quem recebe menos, consome menos e os municípios arrecadam menos. Então, é todo um ciclo que é prejudicado em função da redução do salário mínimo. Uma outra questão que eu não poderia deixar de falar, e aqui a minha fala é dirigida à gestão dos municípios, é sobre o imposto sobre serviços nas operações de leasing, cartões de crédito e planos de saúde. E eu tive a felicidade de conviver com um parlamentar, deputado federal Pedro Czai, que foi o grande prefeito que levantou a polêmica do leasing, a polêmica do ISS sobre as operações de leasing, cartões de crédito. Prefeito Pedro Czai, que protagonizou uma luta muito bonita. E, graças à Lei Complementar 157, o ISS arrecadado em cada município, nesses 3 tipos de operação, seria arrecadado pelo município onde a pessoa faz a operação, e não mais no município sede do banco, da financeira ou da administradora do plano de saúde. Isso começou a ser feito agora, em janeiro de 2018. Para que o cidadão compreenda, se você tem uma bandeira, como, por exemplo, cartão de crédito Visa, não importa de onde é a sede desta financeira. O que importa é onde você compra. Então, se eu compro em Florianópolis, esse imposto fica aqui para Florianópolis. Ele não fica na sede da financeira. Foi uma grande luta e, com isso, os municípios poderiam ter uma receita
de 228 milhões de reais a mais em Santa Catarina. Mas o que aconteceu? Então, fizemos a luta, foi aprovado, começou a vigorar esse ano. No entanto, em março deste ano, o ministro Alexandre Moraes, aquele ministro indicado pelo Temer, concedeu uma liminar através de uma ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional do Sistema Financeiro contra esta lei. E este ministro, a mando deste governo, deu a liminar favorável ao sistema financeiro e contrário aos municípios brasileiros. Assim, esta lei que beneficiaria os municípios catarinenses está suspensa até o julgamento do mérito da DIN, que não tem data para acontecer, pode demorar 1 ano, 2, 3, 4. Dessa forma, o ISS voltou a ser cobrado como era antes, ou seja, a receita nova para os municípios catarinenses deixa de existir. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, que na justiça, deputado Kennedy, assim como na política, a gente tem lado. Uns governam para os bancos e outro para o povo. Está aqui, esse ministro, com essa decisão, ele está ajudando, né? Coitado dos bancos tão pobres, né? São a parcela mais pobre dessa nação brasileira, né? Então, como eles precisam, né, melhorar o seu lucro, né? Esse ministro ajudou. Então, eu quero aqui reforçar, né, de forma irônica, é claro, né, porque o sistema financeiro é quem mais lucra em cima da exploração do suor dos trabalhadores, mas dizer que é lamentável que até mesmo essa decisão ocorra. Por isso, eu quero agradecer a oportunidade e termino a minha fala neste momento. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência agradece a todos os colegas de trabalho que fizeram essa sessão com a gente. E, antes de encerrar a presente sessão, estamos convocando outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, às 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos que acompanharam e está encerrada a presente sessão.